Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Aqui estamos nós começando mais um Esporte Clube, hein? O seu podcast de futebol. A gente está em todas as plataformas, em todas as redes sociais e estamos aqui também na Sportnet, hein? O nosso canal de futebol, tá bom? Acompanhem a gente, estamos começando mais um programa aqui. O nosso bunker, né? Porque lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de esportes. Hoje a gente vai falar, e assim, eu acho que é muito legal quando a gente fala de futebol, do campo e da bola. E é muito legal também quando a gente permeia um pouquinho esse universo aí, a gente abrange um pouquinho mais para entender não só o meio do futebol, mas para entender também os jogadores, né? O lado um pouco mais humano dos jogadores. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre fisioterapia, sobre o lado da saúde dos jogadores, do corpo dos jogadores e da performance dos jogadores, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de Super Mundial, né, que a gente viu aí, Thiago Silva arrebentando, o Fábio arrebentando também. Como que esses caras quarentões chegam aí nesse estágio da carreira ainda jogando muito, né? Enquanto tem outros que estão com 30 e poucos, por exemplo, e não estão conseguindo mais render. Então hoje eu recebo aqui Tom Pierin. Salve, Tom, tudo bom? Como é que tá, Felipe? Bem-vindo. Poxa, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos que estão escutando o Esporte Clube. É um prazer estar aqui hoje, viu? Prazer é nosso. Tom, um mestre da fisioterapia, né? Você comandou ali o departamento de fisioterapia do Santos por mais de 10 anos. Hoje em dia você tá no Emirados, né, Árabes Unidos, trabalhando ali junto com a seleção também. Conhece muito tudo. Já trabalhou com os jogadores também, particularmente ali, né? Que eu acho que isso é um assunto muito legal da gente falar. Mas hoje você tá de passagem aqui pelo Brasil, né, Tom? É uma passagem breve, é isso? Tô de férias, a gente terminou a temporada, agora a partir do final de julho eu retorno pra gente começar a pré-temporada, pensando aí, né, se Deus quiser, a gente confirmar nossa vaga pra Copa do Mundo. Muito calor lá? Muito, saí de lá com 48 graus, então tô pegando aqui 12, 13, 14, então assim, tá pesado. Isso afeta muito ali na saúde, assim, na parte física de um jogador, por exemplo? Com certeza, né? A questão da fadiga, hidratação, muito importante levar em consideração, né? Então, sem dúvida, esse calor, ele diminui um pouquinho também a qualidade também do desempenho do atleta, né? Agora, você tem uma jornada aí que, né, que o futebol tá no DNA, assim mesmo, né? Sim. Seu pai foi goleiro do Santos. Sim, meu pai foi ex-atleta na época áurea do Santos, né? Ex-goleiro do Santos. Então eu cresci com esse DNA do futebol. Como toda criança, tentei ser um jogador de futebol. Profissionalizei com 16, 17 anos. Passei em diversos clubes pequenos. Passei por 3 cirurgias de joelho. E aí, como Deus soube que fez, né? Com certeza em minha vida. Aos 22 anos eu parei de tentar essa jornada do futebol e comecei a faculdade de fisioterapia. E aí, desde lá, desde que me formei, sempre trabalhei com futebol. São 15 anos trabalhando com o futebol de maneira profissional. Um bom fisioterapeuta é aquele que já jogou e já teve lesões? Esse é o bom fisioterapeuta. Olha, porque ele sabe o que o atleta tá sentindo na pele, assim? eu acho que isso é fundamental. É importante, né? Você não quer, obviamente, julgar o profissional que não passou por isso. Mas é importante porque a gente sabe a dor, a gente sabe o que a angústia, o anseio, né? A tensão, tudo que envolve uma lesão, o medo do retorno, a preocupação de não conseguir performar. Então, quando você tem esse algo a mais, de você conseguir compreender esse universo que o atleta está passando, você sai muito mais da lesão, da articulação em si, e você entra muito mais no aspecto humano, né? Então, tipo assim, às vezes o tratamento de uma lesão de um jogador, ele não é só a sessão da fisioterapia, aqueles 1 hora e meia. Não, né? Inclusive o fisioterapeuta também tem que entender a questão emocional, porque o emocional também... Tem uma coisa assim, que muita gente diz que o emocional ele pode, às vezes, anteceder mesmo uma lesão, assim. Sem dúvida. Agora, eu acredito que a gente está numa tendência de uns 2 anos para cá, dos clubes terem essa atenção, né? Dos profissionais terem essa atenção, e do atleta compreender esse fator emocional, né? E o contexto todo, o contexto social dele, né? O que está por trás dele, a família, se o casamento está saudável, Perfeito, se a total, relação cara. com os filhos está boa, Total. se a relação também financeira, saúde financeira está tudo ok, organizada, as companhias, o sono, o lazer. Então, olha quantos aspectos são importantes, tão importantes quanto o trabalho no campo, o trabalho na academia. Mas, então, hoje em dia, cada vez mais, o profissional que se atém a toda essa gestão de saúde e performance que tanto se fala, sem dúvida ele agrega ao atleta. E numa dessa você acaba entendendo, né? Então, assim, pô, o cara lesionou e tal. Aí você começa a trocar uma ideia com o cara e o cara te fala: putz, então, cara, eu
perdi meu pai, sei lá, tipo assim, sabe? Ou eu, né, meu casamento acabou e tal. E aí você começa a entender que não vai ser só o tornozelo do cara, mas também vai ser muita conversa. Agora, a partir do momento que você detecta isso, por exemplo, na sua equipe, assim, porque aí vai além, né, da parte da fisioterapia, assim, talvez um Sem psicólogo. dúvida. E aí como é que é isso? O clube ou a seleção tem isso, né? Sem dúvida, a questão da multidisciplinaridade, né? Então, hoje em dia, você tem que ter essa visão multidisciplinar. Cada profissional tem um aspecto muito importante, né? Uma abordagem muito importante, né? Então, psicólogo hoje em dia tem que ter. Tem que ter, né? Não tem como você Tem não como ter. não ter, E né? vou até mais. Eu acho que tem que ter mais do que um psicólogo dentro do clube. Concordo. Porque a gente tem um universo aí de 28 atletas. Cada um, olha o que cada um carrega consigo de crenças, né? Perfeito. Da origem, um atleta que veio de uma origem muito pobre, o que ele passou, a perda de um pai alcoólatra, uma mãe. Então, assim, olha quanta coisa a gente tem para que a bola entre. Pra que isso tudo vire uma Não é verdade? unidade, né? Então, quando a gente ouve o Fernando Diniz, né, maravilhoso, que eu tive o prazer de trabalhar no Santos, é isso, cara. Não tem como. Você tem que ter esse algo a mais, você tem que se aprofundar na vida do atleta, e para isso precisa realmente de compromisso do profissional, precisa de tempo, precisa realmente de convívio, né? Então, hoje em dia, eu cada vez mais, como fisioterapeuta, eu saio da fisioterapia, né? Assim, então Perfeito. cada vez mais me preocupo com a gestão de pessoas, até por coordenar departamentos, como eu já coordenei no Santos e hoje eu coordeno na Seleção dos Emirados. Eu tenho que ter essa visão, né, do humana, né, na minha abordagem. Aham. Você não acha que o caminho tá sendo um pouco esse, assim, inclusive pra técnicos também? A gente tem aí o Renato Gaúcho agora, né? Ou seja, o Luiz Henrique também, que é um cara muito humano, né? Inclusive por tudo que ele passou e tal. Versus aqueles técnicos mais, assim, anos 80, anos 90, que era mais na base da porrada, que era mais na base. Acho que até isso, até como sociedade mesmo, isso foi mudando, assim. Eu trabalho com TV há muitos anos. Os diretores de TV dos anos 80, 90 são muito diferentes, porque se eles fizessem hoje em dia o que eles Oh, faziam lá atrás, eles estavam cancelados, estavam presos. Não é? Eu acho que isso tudo também. você foi muito feliz. É a descentralização da gestão, né, da figura do chefe, Isso, do né? chefe mal, né? Então você falou tudo. Então, quando a gente tem um Renato Gaúcho, ele sabe falar a linguagem do atleta. Ele entende de futebol, óbvio que ele entende. Mas muitas vezes o trabalho sujo, aquele trabalho mais perfeccionista ali em relação à parte tática, estratégica, a repetição do movimento, às vezes pode ficar por conta dos Por uma auxiliares. equipe, perfeito. E ele tem que estar com a sensibilidade, ele tem que estar bem para conseguir pegar os detalhes ali de comportamento do atleta. O que está acontecendo? Por que ele está assim? Por que ele está introspectivo, é mais introvertido? Cada atleta é um, né? Então, para você encaixar isso aqui, são poucos que têm esse dom, essa capacidade de conseguir fazer a coisa andar. Então, quando você vê, pô, por que esse atleta tá dando certo nesse clube e não deu naquele? É Justo. isso. Perfeito. Basicamente isso. Ele não desaprendeu, né? Então, o profissional, seja o treinador ou o diretor, o que seja, ele conseguiu colocar esse atleta dentro de um contexto positivo para ele render, né? E o Diniz, você falou que trabalhou com ele ali, como que você enxerga ali a metodologia dele? Se você trabalhou com ele no Santos, você deve ter visto ali ele no começo da carreira como técnico, é isso? Ele já tinha tido aí ótimos trabalhos, né? Ele é um cara autêntico, um cara honesto, transparente, olho no olho. Visceral, né? Exatamente. Cara visceral, né? Então, assim, você acaba. Quem se entrega a isso, não tem como não gostar de um cara como esse, porque, por mais muitas vezes duro que ele possa ser, ou verdadeiro que ele possa ser, ele quer o seu melhor, ele quer o melhor para todos, numa discussão bem clara, transparente. Então, eu acho que são pessoas assim que transformam o ambiente, transformam o mundo. Um grupo, né? Então, sem dúvida, foi uma experiência positiva. E lá no Emirados ali, quais são as grandes. Tem alguma peculiaridade, alguma particularidade falando sobre fisioterapia, sobre recuperação de um atleta que você viu lá e que você fala, cara, isso aqui é uma loucura? Sei lá, algum aparelho muito louco, alguma. Tem? A gente tá no Oriente Médio, né? Então a gente vem com uma cultura de diferentes países da região, também tem países como a Índia também perto ali conosco. Então muitos profissionais trabalhando comigo de diferentes etnias, então assim, da Algéria, Turquia, então todos têm alguma coisa ali
de uma cultura, de uma escola, né? Perfeito. O brasileiro, ele por si só, ele já tem essa cultura em qualquer área, né? O brasileiro, ele consegue ser bem completo, né? Porque ele tá sempre atento a tudo que tá acontecendo, se atualizando. E é bacana quando você chega lá, como eu cheguei, com 40 anos, 41 anos, e eu ter essa oportunidade de estar recebendo essa informação, né? Então, de estar aberto a receber isso, né? Não achar que eu sei tudo e que acabo... Não. É bacana ouvir um português falando sobre fisioterapia, o russo, o paquistanês, o algeriano, o turco, olha quantos profissionais. Pô, total. Então, você se torna mais completo. Perfeito. A troca é muito positiva, então... E, obviamente, como você disse, né? Você tem algo... Você vai vendo... Os caras chegam com as mandingas deles, exato, assim? Exato. Então, eu vivo isso até hoje. Questões aí envolvendo a parte espiritual, a questão de ervas, né, envolvendo. Então, assim, se você for muito rígido, muito cético, você muitas vezes você se fecha ali, você também acaba não conseguindo agregar um trabalho e é ruim. E quando você trabalha com atletas, o atleta tem também, tem né? Essa coisa. Todo atleta tem isso. Tem essa crença, Exato, né? Tem isso. Poxa, minha mãe fazia, dá certo. Ou no meu país fazem. Então, cara, você tem que estar aberto. Muitas vezes você acaba fugindo, se distanciando da ciência. Perfeito. Né? Mas para dar também esse encorajamento para o jogador, né? Trazer ele para você, fazer parte do processo e aí aos poucos, obviamente, com conversa, com parte educacional com o atleta, com conscientização, você vai colocando o teu tempero, vai mostrando para ele o resultado através do seu trabalho. Perfeito. E aí ele vai mudando a cultura. Então isso que é bacana. Ele aos poucos vai vendo o resultado que dá aquilo que você faz e não tem nada melhor que o resultado para provar, né? Algo. Claro. Chegando ali com essa... Agora, o jogador, ele é muito... Ele tem ao seu dispor ali uma... Né? Assim, o jogador que não cuida do corpo é quase um desrespeito a tudo que ele tá tendo, a essa oportunidade incrível de ter os fisioterapeutas, de ter os exames todos, o maquinário todo à disposição. É uma negligência, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem muito recurso tecnológico, principalmente de monitoramento do atleta, relacionado ao sono, urina, nível de fadiga, de estresse, né? Então, os marcadores bioquímicos... Vocês conseguem antever lesões hoje em dia? Claro, não todas, né? A gente correlacionando as informações. Não existe nada isolado que nos prove ali algo que vai lesionar ou não. Mas quando você começa a coletar as informações, criar uma correlação, contextualizar essas informações, esses dados, através do que acontece, de como o atleta se porta, sem dúvida você consegue estar mais próximo de antecipar algum possível risco de lesão. Então, hoje, eu acho que tudo isso, todas essas informações, toda essa tecnologia, associado à questão humana, de boa comunicação, de um departamento com bons profissionais que têm uma escuta ativa, que realizam conversas positivas, eu acho que esse é o segredo. Então, eu tive o prazer de trabalhar agora, minha segunda passagem no Santos, né, entre 2021 e final de 23, e a gente criava muito isso, essa construção. Eu vejo fotos até hoje, a gente fazia reuniões ali semanais com todos os profissionais da área da saúde e colocava a parte do staff técnico junto, o treinador. Então, colocava, né? Não porque era... cada um vai falando. Porque por mais que você tá dando algum feedback, muitas vezes eu tô dentro da físio lá. Eu não tô vendo o que tá rolando no vestiário, o que tá rolando no campo. Perfeito. Né? Então, é muito legal quando você ouve cada profissional e aí você vai... É um encaixe, né? De quebra-cabeça, né? Mas o técnico bom também é o que tá, né? É o que integra todos, não só os jogadores, mas também os seus departamentos, né? Pode estar isolado. Nenhum departamento pode estar isolado. Existia isso antes, né? Eu trabalhei com vários treinadores com essa visão, onde ele ficava na salinha dele e ficava até uma figura que você tinha medo até de... o Darth Vader ali, né? Cumprimentar. Cara, hoje, né, a gente tem treinadores que acompanham, todos os dias passam pelo departamento de fisioterapia, é uma olhada, é uma conversa, E isso é muito importante. Esses técnicos assim, mais dessa escola, eu tô aqui na minha sala e tal, sou o chefe da companhia, tá um pouco caindo por terra, assim, não Totalmente. Tá? Porque no fim os resultados não vêm. Totalmente. Ele perde uma grande oportunidade de conseguir fazer com que os profissionais envolvidos abracem seu projeto, porque
infelizmente, faz parte, o treinador precisa de resultado. Então, quanto Uhum. mais os profissionais mais rapidamente estarem afetivos ali, comprometidos ao processo dele, Perfeito. melhor. E aí ele perde muitas informações valiosas. Óbvio que a gente sabe que em toda a comissão técnica tem ali as pessoas de confiança do treinador que fazem esse trabalho também de estarem ali conosco nos bastidores e levar para o treinador isso. Mas o Aham. treinador, eu posso falar isso, né? Um conselho, né? Mas todo treinador que puder estar mais perto possível dos profissionais da casa também, né, Perfeito. acompanhando, não, porque o profissional da casa, ele conhece a cultura do clube, cultura da empresa, cultura da cidade, da Total. imprensa. Total. Então, são São informações valiosas, importantes, sem né? dúvida. É. Eu já vi treinador que eu trabalhei que foi, infelizmente foi desligado porque ele não entendia a importância de um jogo, um clássico. E ele muitas vezes vai poupar um jogador que não pode. Claro, Se tiver que lógico. correr risco, tem que ser ali naquele Tem que jogo. entender esse ecossistema inteiro ali do Exato, clube, assim, né? E exato. não é fácil, Não assim, é fácil. nesse. E pra isso ele precisa estar antenado com todos ali, né? Você já viu muito jogador lesionado ir jogar, assim, tipo. E aí, quando que isso acontece? Acontece porque o jogo é muito importante? Isso pode acontecer, assim? Uma Acontece. conversa do técnico com você falando, Tom, preciso desse cara pra esse jogo. Você, mas olha, ele tá aqui nessa fissura, não sei o quê. Sem dúvida. Tem histórias maravilhosas e isso pra gente é uma vitória muito legal, né? É o que nos move, né? E a gente, toda tomada de decisão, ela é dentro de um contexto. Então a gente Uhum. coloca, mas sempre brinco com os atletas, faço essa analogia, olha, tem uma balança aqui, vamos lá. Qual a importância do jogo, a importância para você, para sua carreira, para o clube, o risco que isso pode te dar de uma nova lesão, de aumentar a sua lesão. Então vamos fazer essa balança e vamos Chegar junto. num. O que o treinador, a importância que você tem para o treinador, porque muitas vezes o Aham. atleta quer mais que o treinador. E às vezes o treinador quer mais que o atleta. Perfeito. Então, olha quanta São coisa diferentes tem que situações, você, né? como fisioterapeuta, também tem que estar atento e bem alinhado com as expectativas. Porque muitas vezes você está lá acelerando, com uma energia e o treinador não está nem aguardando. E às vezes o treinador não quer, porque ele ganhou o último jogo com outra formação e ele quer continuar com aquela Nossa, formação. é verdade, cara. Então, Nunca tinha pensado nunca por tinha esse feito. lado, assim, não. Então, olha quanta coisa existe para muitas vezes o treinador ser julgado, ou o jogador, ou o próprio departamento médico ser julgado, que infelizmente a gente passa por isso hoje aqui no Brasil, muito, Passa, muito né? tóxico, né? Então, olha quanta coisa tem. Então, assim, é por isso que eu acho maravilhoso, né? A última, agora na seleção dos Emirados, a gente teve um atleta que é muito importante, jovem, promissor, um atacante nosso, passou por um procedimento cirúrgico no clube e a recuperação, as coisas não estavam indo bem. E a gente próximo de 2 jogos muito importantes Uhum. e obviamente nós somos seleção, não somos clube, né? Então o responsável é o clube pelo tratamento. Mas chegou um momento que a gente precisava intervir, conversar, trazer o atleta, o clube para uma reunião e tal. E nós conseguimos trazer esse atleta para estar aos nossos cuidados antes da apresentação, antes da data FIFA. Trouxemos, recuperamos o atleta. Ele voltou a jogar pela seleção antes de voltar para o clube, que não é normal, que não é comum. Mas ele, num jogo que estava 1-1, ele entrou faltando 15 minutos e nos acréscimos ele fez o gol. E aí ele vem abraçar. Ele foi até vocês? Foi. Isso é muito legal, Então, né? pô, ele deu a camisa pro médico, ele veio me abraçar agradecendo. Então, assim, foi uma vitória. Quando você sente que o teu trabalho, a tua energia, aqueles noites de sono que você não teve, preocupado, porque quando tudo dá certo, É muito fácil. é maravilhoso. Agora, quando as coisas dão errado no futebol, aí que é o problema. Então, tudo certo, ok, ninguém vai agradecer, ok, faz parte. Você fez o que você tinha que fazer. Você correu um risco porque você ama aquilo que você faz e você quer ajudar. Mas quando vem o reconhecimento, né? Eu acho muito bonito essa imagem, quando um jogador ele vai abraçar um membro da comissão técnica específico. É uma coisa muito... Porque o momento do gol é um momento muito importante. Ele tem 400 mil pessoas pra abraçar ali. O melhor amigo, o pai, a mãe, o técnico. E ele vai ali em uma pessoa do departamento. É maravilhoso. Isso mostra, né? E tem um muito claro... Eu sou filho de argentinos, eu acompanho muito o futebol sul-americano. Tem um caso muito famoso do Luizito Soares, que acho que ele não ia jogar, acho que a Copa, né? Fisioterapeuta da seleção uruguaia, foi lindo, tava com câncer, né? Foi lindo. Essa história é emblemática. E hoje eu vejo cada vez mais tem esse reconhecimento, né? Cada vez mais o profissional, o fisioterapeuta, ele tem, o atleta, né? Ele dá esse valor. A gente vê vários atletas fazendo menções aí ao vivo, né? Eu tive a felicidade no Santos, ao vivo, agora em 2023, também um atleta fazer isso pra mim, foi
lindo, que o atleta faz de forma espontânea. Aham. E agora eu vi o Abel, o treinador do Palmeiras, também fazer uma menção pro fisioterapeuta, o Marcelo, que não pôde estar presente no Mundial por um problema pessoal. Então, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. A questão humana, cada vez mais, ela... Não, e deixa clara essa importância. Eu acho que também o jogador que reconhece isso, é o jogador que tem a consciência de que a carreira dele é uma carreira curta, de que lesão é algo que realmente é um terror na vida de um jogador e de um atleta, é a lesão, né? É a lesão. Principalmente ele jovem, né, cara? Assim, aquele cara que tem talento, que todo mundo diz que, meu, fica tranquilo, você vai voar. Sim. Só que tem um fantasma ali que corre atrás dele, que é o da lesão, né? Você já deve ter visto talentos ficando pra trás por conta de... Já, infelizmente, o desenvolvimento pós-lesão, dependendo da lesão, de como ela foi conduzida, da repercussão que ela causou no atleta, ela diminui a performance do atleta, diminui a vida, né, útil do atleta. Acaba realmente ele, muitas vezes, encerrando a carreira mais precocemente. Total, cara. Então, infelizmente, faz parte, são coisas que o atleta a gente dificilmente consegue controlar, né? Perfeito. Acontece. Às vezes, a condução ali, um detalhe, pode fazer toda a diferença lá na frente. Então, às vezes, o atleta voltar um mês depois, entre aspas, porque as pessoas muitas vezes julgam depois, mas não é depois. Não é depois. Dentro do contexto todo, era o tempo era o da tempo lesão, certo. né? Então, é um contexto que você coloca ali, tempo e a qualidade da recuperação, como ele se encontra, as avaliações, como foram feitas, o contexto do momento do clube, tudo isso. Agora, a situação... Tipo, a situação do jogador, vamos supor que se ele ainda não é famoso, não é famoso, se ele ainda não é um profissional, se ele ainda não ganha muita grana, aí é muito cruel a lesão, né, cara? Se ele não tem o departamento médico, sabe? Essa molecada que tá começando, às vezes tá ali no futebol. Putz, isso eu tenho um caso bacana, obviamente não vou citar o atleta, um atleta de seleção brasileira, já passou pela seleção brasileira, hoje joga fora do país. Ele era da base do Santos há muitos anos atrás, e ele tava num período... como se fosse de teste, assim, chegando no Santos. Pouco tempo, já vindo do interior. Ele teve uma lesão importante, uma fratura. E aí ele não teve muito tempo pra mostrar o resultado. O futebol dele. E aí eu acho que ia encerrar o contrato, algo do tipo, ele ia ser devolvido e tal. E aí a diretoria, aquela coisa, vem no departamento médico, olha, pode terminar, finalizar, que a gente vai... Vai dispensar o quê? vai dispensar tal... E aí eu sou um pouco... Eu fujo saio um pouco dos interesses da empresa. E aí eu entro pros interesses do atleta, porque eu já tive na pele. Claro. Eu sei o quanto que o garoto precisa daquilo, sonhando, né? E ali é um atleta que eu só devolvi ele... Eu fiz mais do que deveria ter feito. Ele veio pro campo, fiz muito trabalho de campo com ele, pra ele ter muita condição de, quando ele retornasse, se ele tivesse uma semana de treino, ele ia conseguir mostrar algo. Perfeito. E ele teve essa semana de treino, ele foi profissionalizou no Santos, cresceu no Santos, seleção brasileira, e hoje tá aí pra fora do país, é um atleta que até hoje a gente conversa sobre isso. Então, você vê que uma atitude, um compromisso, Total. Mudou a trajetória do atleta. Total. Não tô falando que eu tive, mas foi uma parcela que ajuda. Claro, lógico. O atleta teve o potencial dele, todo o compromisso e o talento dele, mas é muito importante que o profissional que o atleta também se sentir seguro ali, cara, em saber importante. que tem um fisioterapeuta ali olhando e cuidando, assim, acho que isso para um jogador é muito importante. Muito. E a gente já viu muitos casos também de jogadores que fisicamente parecia que não iam, ou seja, se machucavam. E chega um certo momento da carreira que eu acho que tem a ver com o departamento de fisioterapia ou com o fisioterapeuta que esse cara conheceu, também da entrega dele, da dedicação dele. E o cara tem uma virada ali, o cara nunca mais se lesiona. Tem assim. aquela coisa da capacidade de demanda, né? Às vezes a capacidade dele ainda não tá apta para a demanda que está sendo empregada, né? Então muitas vezes tem a questão da maturação tardia, precoce de um atleta de base. Então quem trabalha na base tem que ter essa visão. Né? Tanto a parte sobrecarga técnica, também. Sobrecarga, coisas, o potencial, né? Performance. Você vê o caso emblemático, é o Kaká, né? No São Paulo. Total. E aí, com certeza, às vezes ele não tá ainda pronto à maturação para desenvolver aquelas métricas que esperam dele naquele momento, em relação à velocidade, potência e tudo mais. Então, é uma maturação, é todo um desenvolvimento. Mas a gente sabe que muitas vezes não acontece, né? Não se espera. Até porque a gente tem aqui no Brasil uma concorrência muito grande. Cruel, então, né? Então é uma mercadoria. Perfeito. Agora, o corpo, assim... Tem corpo que nasceu pronto pro futebol e tem corpo que não nasceu. Você tem jogador que tem muito talento, mas que o corpo, definitivamente, lesão atrás de lesão.
Existe isso. E aquele jogador que nunca se machuca. Por que o Messi nunca se machuca? Assim, É uma boa pergunta. Eu acho que se a gente for avaliar outros mercados, como os Estados Unidos, por exemplo, no basquete, no futebol americano, tudo, há quantos anos eles já fazem essa prospecção, né, essa de identificação de talento, a parte física de avaliação, desde a escola, né? Então já pegam na escola, vamos avaliar salto aqui, vertical, vamos avaliar isso, e já começa, não, esse atleta aqui é para potência, esse aqui é para endurance. Cada um tem um espaço então, na quadra, né? E a gente sabe que são países que são potências em questões olímpicas, né? Então, óbvio que existe a questão, pô, da genética, né, da predisposição, da influência dos pais, né, pai que foi atleta, dos pais que se cuidam, também de toda como foi o desenvolvimento dessa criança em relação à parte nutricional, né, cognitiva, sem dúvida. Esse histórico físico, ele aconselha. Ajuda muito, contribui muito, né? Você vê atleta, como você mesmo falou. Eu trabalhei com atleta que nunca se preocupou com nada, né, com alimentação, com nada, e atleta que nunca machucou. E já vi como trabalhei com atletas que se cuidam Super muito dedicado. e se lesionam. Então, também tem esse aspecto também genético, né? O biotipo, o perfil dele como atleta. E, obviamente, associado, que são fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos, né? Os extrínsecos, que são os de fora, relacionado à demanda que ele é submetido, aos cuidados e tudo isso ele tem que fazer. Mas tem muita coisa intrínseca ali que é difícil de controlar, né? Total. Agora, assim como o caso do Suárez, por exemplo, que a gente comentou, que aliás o Suárez já tinha esse problema de joelho lá em 2014, acho que foi essa Copa, né, que ele sai para abraçar ali o fisioterapeuta, e hoje em dia a gente vê ele, acho que talvez a coisa que mais se fala do Luizito Suárez nos últimos tempos é o joelho do Luizito e as imagens que viralizam dele correndo e tentando correr e tal. Quando você vê ali um atleta como o Luizito, o que você pensa, assim, como fisioterapeuta? Ali a gente sabe que é uma lesão degenerativa, né? Uma lesão envolvendo a cartilagem, né? Que faz toda a proteção articular do osso dentro do joelho, né? A gente sabe que a cartilagem não se regenera. A gente sabe que o osso, após a lesão da cartilagem, abaixo da cartilagem, né? A parte subcondral ali, o osso exposto tem terminações nervosas, consequentemente gera muita dor. Então a gente sabe que isso vai fazendo com que o atleta é insidioso, silencioso, começa e vai indo. Quando o atleta começa a sentir, ele começa a se adaptar, mudar a mecânica, estilo de jogo, os cuidados e tudo. Olha quanta coisa envolvida. E aí a gente tem aí anos e anos ele sofrendo e lutando contra isso. Ele com certeza só consegue jogar hoje nesse nível que ainda joga, né? Conseguindo produzir e fazendo gols. Palmeiras que o diga, né? Que ele ainda joga, né? Você vê. E porque ele, sem dúvida, tem uns cuidados muito grandes, mas porque ele tem um talento muito acima da média, né? E a mentalidade dele. Uma coisa é fato, assim, acho que um dia vão contar a história do Luizito, porque ele é um tremendo atacante, tem uma história muito legal. Um dia vamos fazer um filme sobre o Luizito, não tenho dúvida. E vai ser muito bonito quando registrarem a paixão que esse cara tem pelo esporte, pelo futebol. Ele não consegue largar o osso. Para passar o que ele passa, para a mecânica, você vê, qualquer um que analisar percebe, né, hoje o quanto que influencia, né? Você fica mal por ele, você fica um pouco agoniado de ver ele andando daquele jeito, já mais pesado e tal, mas ele não consegue parar de jogar. Você acha que ele joga com... Bom, ele deve ter muita dor no dia a dia dele, né? Tem. E você acha que ele joga com infiltração, faz infiltração? Como é que é a infiltração hoje em dia no futebol? Hoje em dia cada vez menos se faz, né? Por questões também de doping envolvido, né? Hoje em dia tem muitos procedimentos ali de condroprotetores, né? Para articulação, medicamentos, de condroprotetores, questão da fisioterapia, o fortalecimento, o recovery, analgésico. Eu acho que ele vai com esse combo todo, né? Caixa de ferramentas ali. Total. Então, assim, mas é maravilhoso. Ele é um exemplo, porque ele mostra a paixão pelo esporte, porque não envolve mais dinheiro nem nada. Perfeito. Fato. Exato. E faz uma reflexão, né? De quantos atletas também passam por isso, mas que não tem muitas vezes o reconhecimento, ou muitas vezes as pessoas não sabem, mas ele tá passando com essa luta interna ali por alguma lesão que ele vem carregando, né? E aí é muito duro pra um jogador quando talvez ele vá ter que... Tipo assim, ó, não... É muito duro dizer pra um jogador... Você já teve que dizer pra algum jogador que, tipo, cara... Nunca falei. Nunca me coloquei... Até porque é muito difícil. Difícil você falar, não vai mais dar pra você jogar. Difícil
É o corpo humano, fé, força de vontade, ciência. Essa cravada, ela é muito... irresponsável até, dependendo, né? Eu já vi casos Concordo. assim e não é bacana, né? Então, a gente tem que conscientizar, educar, não deixar o atleta, obviamente, usar isso como uma muleta, mas mostrar para ele que a gente pode buscar um caminho de adaptação, um caminho onde, de repente, ele diminua a performance, mas não diminua ali a possibilidade dele continuar tendo a família dele, ele é construindo, ele é pai e tudo mais. Então, vamos lá, vamos tentar, você vai se adaptar, de repente, de alguns anos, você vai acabar caindo de nível, de prateleira de time. Mas vamos lá, se você tiver consciência, fizer a sua parte, cuidar bem com os profissionais corretos, fizer tudo certinho, a gente consegue. Eu acho que essa visão é um profissional, né? É a carreira dele, é o trabalho. Então, a gente tem que tentar provocar Agora, isso. esses moleques de 17, 16, 18, que você deve ver muito ali, né? Jovens jogadores. Eles têm essa consciência, assim? Essa geração tem essa consciência? Os ídolos dessa geração são os caras que cuidam do seu corpo ou são os caras que detonam o seu corpo na night e tal? Como que vem essa cultura do moleque jogador? É fácil trocar essa ideia com ele, não é? Eu acho que hoje é mais fácil. Eu acho que hoje o atleta ele tá com um nível intelectual bacana, até porque já vem tendo um suporte mais cedo da família, do empresário, e ele tem exemplos acontecendo nas redes sociais mostrando. O atleta jovem, aliás, todo atleta ele acaba segue sempre uma tendência, né, do aquele efeito manada, né? Isso, que tá pegando, né? Isso, de certa forma, tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes é muito comercial, o aparelho, o equipamento, a tecnologia, né? Então, isso tem que tomar cuidado, mas essa conscientização dele ter o cuidado em relação à alimentação, sono, hidratação, saúde toda, envolvendo os cuidados tecnológicos, o preventivo, ele vem tendo. Eu tenho, né, em Santos, eu tenho o meu Instituto Perim, que, né, a gente trabalha com isso, com fisioterapia ortopédica, mas também do esporte. E eu tenho ali uma empresa, né, em paralelo, que é de gestão de saúde e performance de atletas. Então, muitos atletas que atuam no Brasil e fora do país, são fisioterapeutas da minha equipe que estão ali de realizando, olho ali, né, dando essa supervisionada. E mesmo na própria clínica em Santos, como tem o Santos Futebol Clube, que querendo ou não tem um departamento de base que hoje é referência no Brasil, né? E a gente tem muitos atletas trabalhando conosco que tem toda essa visão. Então, tem acompanhamento do nosso fisioterapeuta, de um nutricionista de confiança dele, de uma psicóloga. A gente faz reuniões clínicas com os pais, principalmente. E tem uns menininhos muito novos ali, tipo assim, que hoje em dia você fala, cara, não é possível que já... Esse moleque já tá aqui, estruturando tudo, se preparando pra... 11, 12 anos, já tem. Aí, muitas vezes, as pessoas julgam, mas por que isso? Mas, olha, faz assim, ó. Temos atletas hoje que estão no time principal do Santos, estão conosco há 4, 5 anos fazendo isso. Então, assim, é um cuidado de conscientização, principalmente com os pais. Eu sempre faço questão, agora eu tenho um almoço marcado com uma família, de um menino que é potencial enorme da base aí, do Santos, e eu falo assim, não, eu quero conversar com os pais. Perfeito. Quero bater um papo, claro. Quero entender a cultura, quero entender qual a perspectiva, o que ele espera do filho dele, como é que é a rotina deles. Quero explicar, fazer uma apresentação, mostrar a questão de o que envolve um cuidado de um atleta, porque muitas vezes o pai pensa que é botar pra treinar e acabou, né? Peso, porque o Cristiano Ronaldo faz. Não. Perfeito. Tem a comida em casa, tem né, o ambiente familiar dentro de menos. Ele já treina muito no clube. Muito. Nós somos complementares. Perfeito. O profissional de fora, eu que já tive a visão de trabalhar como profissional de fora, esses 3 anos na Europa, e trabalhar no Santos 11 anos, eu falo assim, olha, o profissional de fora, ele é complementar. Ele agrega coisas pontuais, informações, educação, conscientização, coisas individuais que muitas vezes ele não consegue fazer no clube. Mas o protagonista do trabalho do atleta é o clube. Perfeito. Então a gente tem que saber a programação, se comunicar muitas vezes com o clube, com os profissionais. Não, e esses pais que já chegam num clube mais preparados, isso é muito bom pra todo mundo também, assim, né? A relação. Para os pais não darem aquela causada também nessa... Porque causam. Causam, atrapalham, desgastam, estressam, e quem sofre às vezes é o atleta, coitado, que é a vítima. Totalmente, cara. Consigo enxergar e ver isso, assim, de longe. Agora, a gente falei no começo do programa de 2 casos aí recentes, de 2 quarentões que estão arrebentando. A gente tá gravando esse programa, a gente tá gravando esse jogo
2 horas antes da semifinal do Super Mundial entre Chelsea e Fluminense. E a gente tem aí o Thiago Silva e o Fábio performando muito bem nesse Mundial. 2 caras acima dos 40, né? O Thiago Silva. Mas o que mais me surpreende é o Fábio. E quando eu me lembro, assim, do Rogério Ceni no final da carreira, do Marcos no final da carreira, todos eu lembro que já estavam mais lentos, eu lembro que eles estavam mais... O Fábio, cara, 44 é muito. Porque, sei lá, o Buffon, quando todo mundo falava, nossa, o Buffon, era 42, se eu não me engano. É muito. 44 é muito. Eu tenho 43. Em alto nível. Em altíssimo nível. É muita coisa envolvida, né? Então, você vê o estilo de vida, né? Você vê questão casamento do atleta, relação familiar, relação com a fé, relação com a rotina de vida saudável, em relação aos hábitos, ao sono, à alimentação. Você vê o aspecto do atleta. Você vê que ele tá clean, né? Você vê o aspecto do atleta cara. saudável. Total. Entendimento do jogo, emocional, ansiedade, controle de todos esses fatores, né? Prazer de jogar. Olha quanta coisa envolvida. Treinamento adequado, profissionais envolvidos, comprometidos com o processo e entendimento da individualidade dele em relação... Porque ele deve ter um trabalho muito individual, como né? é que você vai botar um atleta desse pra saltar num treinamento diário igual um menino do sub-20? Quantos saltos faz um goleiro num treinamento, cara? Isso é uma briga, muitas vezes, uma briga saudável com os treinadores goleiros. Conseguir quantificar isso, né? E conseguir individualizar esse trabalho, porque senão começa a ter lesões como uma ruptura de tendão calcâneo, né? Começa a ter lesões degenerativas, né? Então, você vê quantos fatores envolvidos, né? Então eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque, cara, ele vai quebrando aí. Quando a gente vê, então, o sucesso de um cara desse, com 44 anos, não é um fator, né? O que você tá querendo dizer e é justamente esse o segredo, é o cara conseguir fazer com que todos esses de vários... décadas, né, cara? Né? E tem aí quantos anos ele tá em alta performance? Vamos dizer que ele, eu não sei a história do Fábio, mas provavelmente ele deve ter debutado aí no profissional com 17 anos, não sei. Perfeito. Cara, estamos falando de 25... É que eu vi uma foto dele aí esses dias, ele foi goleiro da seleção quando ele tinha, tipo, 16, 17, seleção mais jovem. Então, cara de mim. Estamos falando de 25 anos. E o corpo, ele era assim. Hoje em dia ele já é mais encorpado. E esse tornozelo tem que acompanhar esse crescimento, né? Tudo. Então, assim, são muitos anos cuidando, muitos anos abdicando de prazeres. Porque, poxa, um cara que chega onde ele chegou, financeiramente falando, prazer, poder viajar, comer bem, sair, fazer as coisas. E ele tem que estar abdicando. Thiago Silva é um exemplo disso também. Então, cara, às vezes a gente vê um pouco a torcida brasileira, né? Pegando pesado com atletas como o Thiago Silva, e tem outros que fogem assim. E aí eu estive na Europa e vejo, cara, o que esses caras são respeitados lá fora. Meu amigo, cara, é muito ídolo. É muito grande. E merecidamente. O Davi Luiz, o Thiago Silva, eles são muito grandes. Esses caras são... Então, são atletas que deixaram um legado em clubes muito grandes e conquistando tudo. Não, e chegando agora, cara, performando, não é fácil, né, não cara? Assim, realmente, não gente. Você puxar uma corrida com um moleque de 18, 19, você com 41, e ganhar essa corrida, porque você... Exato. Porque não é sobre velocidade essa corrida, né? Exato, e a falha de um atleta como ele tem uma repercussão muito maior do que qualquer outro atleta. Então ele também não pode errar. Ele tem que errar mesmo. Poxa, mas como é que um atleta desse que joga tantos anos em alto não pode errar? Ele vai errar. Total, cara. Não tem como. Total. E o número de jogos numa temporada brasileira, assim, é uma dor de cabeça para os fisioterapeutas? Sem dúvida para todos, né? Envolvendo logística, envolvendo os cuidados, treinamento, pro coitado do treinador que não tem tempo de conseguir realizar uma semana, né, cheia e poder cuidar um pouco da estratégia de jogo, treinar, né? Então a gente vai muitas vezes apagando incêndio. Quando começa a temporada naquele pico mesmo, a gente apaga incêndio, né? Porque ele joga quarta-feira à noite, vai dormir de madrugada, volta no outro dia pra cidade, pra Santos, chega no meio da tarde daquele dia, da quinta, e já tem jogo no sábado ou no domingo. Quando chega no meio, jogou na quarta, voltou, avião, chegou na quinta à tarde, colou no clube pra pegar o carro, porque deixou o carro lá no dia anterior. Muitas vezes já tem compromisso lá. Chega, é isso que eu ia te perguntar. Quem jogou faz o recover ativo e também as condutas passivas, e quem não jogou já treina. Mas olha só, quem não jogou já treina, mas ele treina forte, quem não jogou,
Só que o cara passou muitas vezes a madrugada acordado, um pouco acordado, dormiu tarde. Então, teve a viagem, pegou avião, pressão, tudo. Então não é que se não jogou, ele é perigoso. Meio... Opa, perigoso, você tem que tomar cuidado. O cara foi lá pro banco de reserva também, o cara, né? Tensão, estresse, ansiedade pra jogar, frustração por não ter jogado. Aí, achou que ia e não foi. Jantou 11 da noite, meia-noite, dormiu tarde porque tá na resenha com o titular. Olha quanta coisa eu tô falando que é de quem vive ali. Total. Então aí tem que treinar forte no outro dia. E aí 48 horas depois é o pico do estresse metabólico ali, né? Bioquímico do atleta e de quem jogou. Então ele também não treina bem na sexta. Perfeito. Ele vai se recuperar completamente não, mas vai estar com a bateria ali, 3 pontinhos ali no sábado. No sábado. Pra jogar no domingo. Então ele chega no jogo sem estar com a bateria full. Por isso que, por exemplo, no Super Mundial os caras têm mais tempo, né? Aí você consegue performar. Por isso que a gente até tem, de repente, um Fluminense chegando mais longe ali, porque teve um pouquinho mais de tempo ali, né? E a motivação de um campeonato também, né? A gente sabe que hoje tá essa discussão, né? O treinador falando, hoje o treinador Chelsea falou em relação ao número de jogos. É óbvio que o número de jogos influencia tudo isso. E óbvio que também a importância da competição pelo atleta, pelo clube, também influencia na motivação, né? É, o valor que a gente dá para aquele... Isso é muito importante também. Eu acredito que esse campeonato é um bom teste, vão tirar coisas positivas, negativas e... Pra Copa, né? Exato. No ano que vem. Agora, e você acha que, por exemplo, assim, as redes sociais, elas afetam, ou, por exemplo, algum jogador já chegou pra você falando assim, eu queria... Porque tem muito jogador que posta os seus treinamentos, tipo Sérgio Ramos, os jogadores da NBA, Kevin Durant e tal. Aí eles postam lá os treinamentos e você vê uns puta aparelho e as fumaças saindo e o cara na geladeira lá. E os caras chegam pra você e falam, eu quero fazer isso aqui, ó, que eu vi que o Messi faz. Com certeza, o atleta é assim. E tem hoje em dia uma situação que nós estamos vendo que é a inteligência artificial. Meu amigo. Olha, o atleta não é bobo. Ele coloca, por exemplo, teve uma lesão muscular do bíceps femoral 2B. Ele vai te perguntar. E se você não souber que o 2B é uma lesão miotendínea, a junção miotendínea, e ele começa a explicar para ele a diferença entre uma lesão miofacial, uma lesão intratendínea, e tudo isso que influencia na perspectiva de retorno. Ele colocou lá tá antes de te perguntar. Então, ele leu tudo. O que acontece? Então, os profissionais de antigamente, eles não tinham muita concorrência, tinham menos concorrência, não tinha rede social de comparativo, de tratamento. Hoje tem essa coisa, fulano voltou com 6 semanas, o outro voltou... E isso pra nós é muito desgastante. Muito, né? Muito desgastante. Porque é muito errado, é uma visão errada. O mundo já tá com essa situação de comparativo, né? Comparativo de carreira, comparativo da vida de cada um. A gente tá vivendo essa toxicidade, né? E aí o futebol também tem isso, né? Por que o fulano voltou com tantos meses? Cara, é um contexto diferente. Claro, lógico. E aí eu sempre faço essa brincadeirinha aí da analogia da balança, tal. Cara, você tem 35 anos... Você já teve 3 lesões semelhantes como essa. Tudo isso tem áreas de fibrose. Você isso, aquilo, teu contrato tá para terminar. Então você vai começando, você vai criando um contexto para tentar fazer ele entender o porquê, às vezes, de um conservadorismo maior naquele momento. Perfeito. Ou do porquê da gente ser mais ousado, né? E você já chegou a mostrar algum conteúdo assim de documentário e tal para algum jogador para dizer, ó, aqui o fulano fazendo aqui, olha eles e tal, sabe, para inspirar eles a fazerem assim também? Eu gosto de orientar, de sugerir. Às vezes eu mando pro atleta no WhatsApp um vídeo bacana, um documentário bacana. Teve de um atleta de tênis que eu vi também, que ele teve que fazer uma prótese de quadril depois depois de anos. Eu vou sempre mandando, porque principalmente pro atleta que tem casos mais complexos, um pós-cirúrgico de joelho. Ele vai ficar com você meses e meses. Então você cria uma relação de confiança, que a gente chama de aliança terapêutica muito forte. Então, são esses casos, são momentos como esse que você consegue conhecer realmente o atleta a fundo. O cara tá vulnerável família, ali, né? Você faz parte da rotina, aí vem a esposa chorar, preocupada, aí vem o empresário conversar com você. Então, aí você querendo ou não, você passa meses e meses com o atleta, então tem altos e baixos emocionais do atleta. Fato. Ali ele te compartilha muitas coisas interessantes. Então, eu gosto, não quero ver nenhum atleta machucado, óbvio. Claro. Mas são os momentos que eu mais fiz amizade com os atletas. Os atletas que eu tenho mais amizade até hoje são atletas que passaram por esses processos e que a gente sempre guarda com muito carinho. E hoje a gente vê os atletas jogando ainda e eu fico muito feliz por isso. É muito legal, né? Um cara que às vezes esteve lá
6 meses na maca ali com você e tal, e de repente você vê que o cara seguiu adiante. Mas eu imagino que, assim, pro fisioterapeuta, o pior, né, assim, em uma lesão de um jogador, pensando que isso tudo é um roteiro com começo, meio e fim, o pior momento, o começo de filme, né, que começa com a perna do cara fazendo clá, e você, às vezes, no vestiário assistindo, ou até mesmo no campo, vendo. Essas primeiras 24 horas de uma lesão grave de um jogador deve ser um caos. É o período de negação, né? É o período em que ele nega que, poxa, não aconteceu comigo isso, não é possível, não vai ser nada sério. Você já sabe que é. Já no campo, tem uns que já no campo já começam a chorar. Quantas né? vezes um médico vai lá, avalia, o atleta faz o teste de vai estar ali, ele já sabe que teve provavelmente um comprometimento do ligamento cruzado anterior, mas muitas vezes o atleta tá ali, não vai ser nada sério, eu vou fazer o gelo aqui e tal, vou fazer, não preciso fazer ressonância, nada. Você já sabe. Então, assim, aí depois ele faz o exame, ele tem o resultado, a gente senta, conversa. Às vezes ele até dá entrevista falando, não, já falei com o médico, a gente vai ver aí, a gente vai fazer o teste, mas acho que não foi nada e tal. Exato. Depois no dia seguinte você fica sabendo 6 meses fora e aí tal. Aí você conversa com o atleta, ele ainda tá ali, nega isso, mas ele vai pra casa, vai ter o choro, vai ter a tristeza, vai voltar. Todo esse processo, ele é muito rico. A cirurgia. Porque você tá ali dia a dia, você vai acompanhar a cirurgia, até pra criar essa aliança terapêutica, você acompanha a cirurgia. Você acompanha a cirurgia. Eu gosto, faço questão, não, vou junto lá, vou te acompanhar, vou estar contigo no centro cirúrgico. Eu não preciso estar lá acompanhando, a verdade é essa. Claro. Processo médico maravilhoso, a gente tá ali, já vi outros procedimentos, então é mais pra criar essa relação. Até porque você sabe, né, que você vai ter toda essa Exato, jornada com ele, né? Ele vê que você tá com você em todos os momentos, então você ir nas consultas médicas nos retornos, você também acompanhar coisas pessoais dele, então é uma relação importante porque vai ter um momento que nem sempre o tratamento, ele passa assim, ó, numa crescente, tem um momento que a coisa não dá certo, você antecipou não, você colocou algum tipo de estímulo que não respondeu bem, deu uma inchadinha no joelho, ali que começa, que mostra essa tua relação, se ele tá seguro com você, se ele confia, se ele tá seguro com o processo. O jogador tem que ser resiliente nesse momento ali também, né? Muito. Confiar no processo, confiar no profissional. O profissional tem que trazer ele para ele, tem que mostrar tudo, a parte educacional, o plano de tratamento. Olha, essa semana a gente vai fazer isso, construir isso. Eu faço isso com o atleta, eu mostro, eu chego aqui, vem aqui na minha sala. Botar na televisão. Legal. Aqui é a construção da nossa semana. Tá vendo aqui, perfeito. Vai ser o pico da nossa semana, eu vou te colocar um estímulo de salto assim, assado. Pode ser que na quinta teu joelhinho dê uma sofrida. Tal. Ou seja, o cara vai... Não é que ele chega lá sem saber nada que vai acontecer, você vai começando a colocar coisa no joelho. Às vezes olha que engraçado, às vezes ele chega na quinta, o joelho tá um pouquinho diferente, ele fala, pô, você me falou ali, tal. Né? Olha como, a cabeça do olha cara como mudou pro cara que... Se você vender só, não, vai dar tudo certo sempre. Não, às vezes não dá tudo certo sempre. Agora, o Adriano não ia nas sessões, né? O Adriano, o atacante, que dizem que faltava muito, né? Tem muito jogador que falta, tem jogador que dá trabalho na hora da fisioterapia. Que dá trabalho, dá, mas eu tive muito pouco trabalho em relação a isso. Às vezes o atleta que dá trabalho é porque ele de repente está enfrentando algum problema pessoal. Seja por seja motivo, né? Às vezes motivos mais importantes. Aí a gente tem que passar para uma psicóloga, tentar entender o contexto familiar, o que está rolando. Né? Dificilmente um atleta ele abandona ou ele não falta muito porque ele não confia no processo ou porque ele não tá desmotivado, é difícil. Justo. Ele tá abandonando porque tá com a cabeça... Acontece alguma coisa ali, você tem que estar atento e não bater, cara. Não bater. Eu não sou do tipo que bato. Não, vamos tentar entender. Trocar essa ideia. Tentar entender, né? o porquê que tá acontecendo. É comigo, é o processo, ele não tá confiando, ou ele tá desmotivado. O que tá acontecendo? Tá com problema? Vamos resolver, né? E não apontar, né? Agora, cada esporte tem a sua lesão ícone, assim, né? Você falou do tenista com relação ao quadril, né? Sim. Que o Guga Kirten, né? Perfeito. O Guga foi isso, né? Do jogador de futebol, joelho. Lesão muscular e joelho, né? O cruzado anterior. O pessoal fala muito cruzado anterior, óbvio, pelo tempo, né? De recuperação. Mas o maior fantasma do mundo do futebol mundial são as lesões musculares. Prevenir lesões musculares, o tratamento das lesões musculares em relação a tempo, né, em relação a retorno de performance, porque
Você trabalha um atleta que voltou de uma lesão posterior de coxa, por exemplo, que envolve a questão de sprint, de velocidade, e o atleta é um velocista. Perfeito. Olha, ele não pode voltar e depois diminuir 2 km por hora a velocidade dele, que aquilo lá é que fez ele se tornar diferente. Voltar rápido ou voltar bem? Né? São duas... Né? Todo mundo quer voltar rápido e bem. Exato, o atleta, ele pede, eu preciso voltar bem, preciso voltar antes e tal. Então, a lesão muscular, sem dúvida, ela ainda... O cruzado anterior, ela tem um começo, meio e fim. E ela tem ali uma parte, já um protocolo, né? É o quê? 6 meses? Hoje em dia, 9 meses, os estudos têm comprovado o quanto que isso diminui a probabilidade de uma nova lesão. Perfeito. Mas é tempo e qualidade da recuperação, né? Se ele em 9 meses ele não atingiu aspectos ali, né, variáveis, ali, métricas adequadas, você tem que continuar. E essas métricas envolvem questões de testes, né, de força, de desequilíbrio muscular e tudo mais, mas também as métricas envolvendo ao campo. Como foi o retorno dele ao campo? E o processo de retorno ao campo, as pessoas às vezes não entendem. Eles acham que sai da fisioterapia e vai para o campo. É gradual, né? Então, tem uma coisa é retornar para o campo, numa que a gente chama de transição. E lá no Santos eu fazia a transição 1. Transição 1 é com fisioterapeuta. A gente vai realizar trabalhos de coordenação, trabalhos de controle padrão motor. A gente vai começar com os deslocamentos. Tá com a bola já, mas tá com a fisioterapia tudo trabalho do lado. individualizado dele, controlado. Aí a gente coloca ele, passa o bastão para uma transição 2 com o preparador físico. O que já começa a aumentar o nível de intensidade, de estímulos e tal. E aí a gente passa para o momento mais importante, e aí que tem as lesões, as relesões, que é o momento que passa para o grupo. Quando você passa para o grupo, você não sai do preparador físico direto para o grupo, você passa por uma adaptação ao grupo, onde ele entra em atividades controladas, onde ele entra muitas vezes em atividade como coringa, onde ele coloca ali onde não pode ter contato físico, né, de atleta, um atleta com o outro, e aí ele começa num espaço curto, num espaço médio, num espaço grande de campo. Olha todo um processo que eu estou desenhando. É uma escadinha mesmo, né? Então esse processo inicial, às vezes com o fisioterapeuta, foi com 5 meses, começou com 5 meses. Às vezes menos. E 5, 6, 7, 8 com grupo, 9 jogar é um desenho, entre aspas, perfeito. Já, o cara voltou a treinar, já pode ir pro jogo na semana. Não. Voltou a treinar. Tom, mas o atleta tal voltou com 6. Cara, eu cansei de recuperar o atleta com 6. Teve um atleta que voltou comigo com 5 meses e meio pra disputar uma semifinal de Copa do Brasil. Teve. Mas hoje eu já não sei se eu faço a mesma coisa. Por quê? Porque eu tô falando de coisa de 10 anos atrás, onde o atleta rodava 7 km por jogo, 8, 9. Hoje tá rodando 11 o atleta no meio de campo. Então, aumentou essa distância. Então, você aumenta a distância, você aumenta a quantidade de giros, de freadas. Então, fazer comparativos de coisas de 15, 20 anos atrás, mas eu recuperei o fulano de tal. Falei, calma aí. Futebol mudou. Um atleta de 15 anos antes, 16, há 15 anos atrás, ele não conseguia treinar com um profissional. Hoje um atleta de 16 anos, ele treina com um profissional, ele consegue, se ele subir. Então olha como mudou. O atleta hoje está sendo submetido a muito mais cedo aos níveis de estímulo, né? Agora, você falou da relesão, né? Como fisioterapeuta, assim, o caso do Ronaldo, ele é emblemático, assim, né? O cara lesiona no dia que ele volta, depois de meses fora, o cara arrebenta de novo, assim. Um cara que conseguiu, depois disso, ganhar uma Copa do Mundo pela sua seleção? Não existe. Sim. Me desculpe, do Ronaldo não existe. Ali não é um existe, ET. Ali foi em 2002. Eu tava... ali foi uma coisa que me marcou muito, que me fez escolher a fisioterapia. E na época eu posso até estar errado o nome, mas acredito que tenha sido o Nilton Petrone Filé, fisioterapeuta hoje do Fluminense. Que ele fez questão. E né? que o Ronaldo, ele citou ele. Então ali eu vi a figura do fisioterapeuta. Eu falei, opa, eu já tinha passado por duas cirurgias com 2002. Opa, eu acho que vai ser isso aí que vai me... Deus está me colocando, né? Então foi uma referência para mim positiva. Eu tive o prazer de conhecê-lo depois no Maracanã, no jogo contra o Fluminense. E então, assim, pro fisioterapeuta, um retorno de um atleta nesse nível, pô, ele foi o melhor jogador da Copa, né? Ele decidiu a Copa para nós, assim, isso não é normal. Né? Voltar já seria anormal, diante de tantas cirurgias. Você voltar rendendo ainda. Render Copa quase do como Mundo. se você não tivesse tido a lesão, Deus assim. Do céu. É óbvio que tem a questão do atleta ser um ET do futebol, né? Mas o papel do fisioterapeuta, assim como uma relesão, uma nova lesão, né? É uma derrota muitas vezes para nós. E eu aprendi ao longo desses 15 anos a lidar com essa derrota.
e descentralizar essa derrota de cima de mim, tirar esse peso de cima de mim. Porque você ia pra casa, Nossa, normal. chibatado. Não, assim, poxa, né? é de chorar mesmo, Claro, de porque derrota, o cara- porque você passou 6 meses com o atleta, 9 meses, e o atleta relesiona, ou um caso, uma lesão mais curta, mas você fica, quem se compromete com o processo, sente. Eu já trabalhei com fisioterapeuta que ia embora pra casa tranquilo, tava o negócio, não tava nada comprometido com ninguém. Mas eu não sou assim, então eu sempre me comprometi muito com esse processo, mas aprendi com as derrotas, principalmente, que o processo envolve um contexto enorme, envolvendo diversos profissionais, diversos aspectos, né? E tem o homem lá de cima. Então, Fato. cara, Agora, às vezes a relesão, ela vem, vamos supor, acho que é o joelho direito. Às vezes a relesão, ela vem no mesmo joelho, mas às vezes ela vem no outro por isso. causa, né, E de tem uns compensação. estudos comprovando, né? Eu trabalhei com um fisioterapeuta e ele falava assim, o atleta machucava cirurgia do joelho esquerdo. Aí, durante o processo, ele virava pro atleta e falava assim, você sabe, né? Tem um estudo comprovando que quem machuca o esquerdo... O teu direito tá fudido. Eu olhava, eu queria esganar o fisioterapeuta, né? Eu falei, cara, você não pode fazer isso. Claro, porque você planta Você a nunca sentiu isso, sementinha você não do sabe o mal. que um atleta pensa, cara, como é que você fala isso? Você vende isso ao atleta, você interioriza isso dentro dele. Você não pode, você sabe disso, a gente precisa da Esse informação. mental, ele... Então né? temos que trabalhar, dar atenção pro outro membro, sem dúvida, fazer tudo, né, unilateral, mas cuidando dos dois lados. Você não pode vender isso pro atleta. Olha, e você sabe que os estudos comprovam que depois senão, de né, às 10 vezes anos... o cara... Meu Às Deus. vezes o cara vai lá e nossa, não consegue mais, né, Acredite performar. nisso, existe. Agora, tem uma coisa que tá muito na moda hoje em dia, que é a corrida. Todo mundo tá correndo hoje em dia, né? Sim. Running clubs. E É. tá todo mundo ali se encontrando. Dizem que é o novo aplicativo de paquera lá, pra irem lá, encontrar a mulherada e tal. Se você pudesse dar uma recomendação pra quem curte correr, pra esses atletas mais de final de semana e tal, que de repente estão a fim de encarar uma maratona de 21 ou uma de 42 e tal. Quais são as atenções, assim, que essa Hoje em dia, pessoa com essa precisa ter? busca do pai de família, da pessoa, muitas vezes quer ter uma terapia ali e utiliza a corrida para isso, e é maravilhoso. Ele precisa primeiro ver o estado dele clínico geral, né? A parte cardíaca, né? Passar por um check-up. Passar num profissional de educação física e fisioterapeuta para fazer avaliações relacionadas à mobilidade, flexibilidade, força muscular. Também por um profissional que analisa a biomecânica de corrida. Tudo isso... Cada um tem um jeito de correr, se né? A ele fizer perna mais isso, aberta, mais fechada. E aí procurar uma assessoria esportiva de corrida para que ele faça uma periodização, uma planificação adequada de treino diante de como ele está naquele momento, né? Das condições do momento dele e dos objetivos. Então, agora, se ele começar sozinho, por si Sair só, por aí... ele pode gerar uma fratura por estresse, ele pode ter um problema mais importante. Então, procure os profissionais adequados, faz inicialmente essa avaliação, esse check-up, essas orientações, essa parte educacional, e aí você começa o treinamento. Perfeito. Tom, pra gente ir pra nossa finaleira aqui. Neymar. Você deixou pro final, né? Ah, o Neymar, né, cara? Assim, não tem uma pessoa que não tem um assunto que não gira em torno do futebol que você não consiga trazer Não tem o como. Neymar pro contexto, né? É nosso ídolo, né? Nossa É o nosso, esperança, né? e o grande nome, assim, e tal. Agora, é justamente sobre a esperança que eu queria falar com você. O Neymar, na sua análise clínica, de longe, né, observando e tendo trabalhado no Santos também, acredito que você tem ali também referências, né, pessoas ligadas ao Neymar e tal. Não sei se você trabalhou com ele direto já. Não. Mas você acha que a gente tem aí uma esperança? Você acha que o corpo dele aguentaria chegar na Copa? É possível recuperar? Como que você enxerga, assim? Cara, no atual momento, pra mim, ele tá totalmente recuperado. Ele tá plenamente recuperado, treinando, não fica fora de treino, performa no treino, né? A gente consegue visualizar isso nos movimentos. O que ele precisa é de uma constância, né? Então ele precisa de o que a gente chama de minutagem, né? Onde ele consiga realizar jogos em sequência, jogos de alta intensidade, né? Com boas métricas, onde ele vai conseguindo evoluir essas métricas para que ele volte à questão do ritmo, que a gente chama sempre do ritmo de jogo, timing de jogo. Perfeito. Então, assim, clinicamente ele tá 100%. Você vê que ele não fica fora, o joelho dele não responde negativamente, nem nada. Teve lesão muscular? Que faz parte, infelizmente, faz parte desse processo de um retorno, de uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, quando você usa um enxerto específico de um músculo. Faz parte. Agora, para uma Copa do Mundo, nós temos um ano. Ele tem total condição de chegar e arrebentar na Copa. A gente tem vários exemplos, citamos Suárez, citamos
e citamos o Ronaldo. Por que não? O Neymar faz parte dessa prateleira, né, do Ronaldo. Total. Então, eu acredito... É óbvio que a gente não controla o que pode acontecer, uma nova lesão, um outro tipo de lesão, mas o desenho que está se formando hoje, com essa paralisação que teve, essa pré-temporada, conscientização dele, potencial que ele tem para nos ajudar. E aí, é como eu sempre digo, a gente não pode esperar o Neymar de Paris Saint-Germain. Isso. Não, gente. Mesmo sem lesão, ele não seria o Neymar do Paris Saint-Germain que foi há quantos anos atrás? Perfeito. Poxa, então vamos entender isso, que o treinador da seleção, Ancelotti, vai utilizar de todo o potencial dele para ser inserido num grupo e criar uma estratégia de jogo em que ele possa render o máximo possível, né? Então eu acho que ele é nossa esperança. O trabalho com ele foi bem feito, cada um tem o seu tempo, as coisas acontecem, intercorrências acontecem, não existe um culpado. A gente vive isso, infelizmente, de apontar o dedo para o atleta ou para o profissional envolvido, nada. Ele tem todo o suporte hoje dos profissionais corretamente e eu tenho fé, eu torço para que ele nos ajude muito. Você acha que numa recuperação, assim, você já chegou a trocar essa ideia? Você já chegou a ver o jogador mudando a postura dele dentro do campo também, para evitar... Quando a gente fala não é mais o Neymar do Paris Saint-Germain, inclusive no aspecto de que evitar o combate, talvez... Soltar a bola um pouco, né? Porque ele tem essa genialidade para dar toques de primeira. Usar essa genialidade mais próxima do gol, né? Eu acredito que é uma tendência. É o que o Messi faz hoje, né? É o que o Cristiano faz hoje. Então, assim, isso quem vai fazer por ele, muitas vezes, é a questão de uma comissão técnica do clube e da seleção. Essa conscientização, essa abordagem estratégica, essa nova posição tática, né? de colocá-lo numa condição onde ele possa mudar a partida e não jogar muitas vezes para fazer grandes lances, mas grandes lances que não vão causar um efeito final do gol, mas que muitas vezes podem causar um efeito adverso para ele em relação a contato físico e tudo mais. Tipo, tocar menos na bola, correr menos, mas tipo, às vezes até tá ser mais efetivo, letal, né? Mais letal. Perfeito. E querendo ou não, ele tem a genialidade que hoje, na seleção, a gente percebe que ainda há essa falta, né? A gente tem grandes jogadores em maravilhosos momentos, como o Rafinha, como o Vinícius, o Rodrigo, que não vive um bom momento, mas é genial. Muito, né? joga muito. Genial. Para mim, o Rodrigo, eu gosto muito ainda, ele tá muito longe do auge dele e ele vai dar muito o que falar, ele vai ser o nosso camisa 10, com certeza. Concordo, acho que a 10 é dele. Eu vejo ele como 10. Assim. É assim que ele cair também, ele tiver a sorte, né? Por isso que é muito importante as escolhas, né? De um atleta, de um staff, né? Se ele vai continuar, se não vai no Real, para onde ele vai. Porque ele tem um potencial de realmente ser um camisa 10 da seleção, sem dúvida. Militão, nosso querido embaixador aqui, o Militão teve algumas questões também de lesão, tá aí na volta dele, assim. Mas o zagueiro, quando ele volta, ele tem que estar pronto pra uma porradaria total, né, cara? O zagueiro tem que voltar muito. Bom, todos têm que voltar 100%. E o zagueiro é um atleta que não joga 30 minutos pra mudar o jogo, né? Você vê que a diferença, né? A gente às vezes recupera um atacante pra aqueles 30 minutos finais. O zagueiro, muitas vezes, é aquele atleta que joga o jogo todo. Né? Então também tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente sabe que a fadiga, né? Muitas vezes pode predispor a uma questão da lesão. Então... E às vezes você tá num clube como o Real, assim, eu fico pensando no Militão, assim, tipo, você tá num clube como o Real... A tua expectativa pra voltar logo, pra voltar em alto nível, porque como a competição, né? A gente falou competição no futebol brasileiro, tá? Competição no Real Madrid, é cruel, né? Competição interna também com os atletas. Isso, né? Exato. E a mentalidade do atleta de querer voltar, né? Tem atleta que, é apaixonado pelo que faz, quer voltar. Você tem que controlar tudo essa isso. Ansiedade, né? De querer voltar e não poder. E ver os teus companheiros lá disputando tudo, né? Isso aí. Você viu o Courtois que voltou, depois tu vê que voltou e sentiu um probleminha, tem que fazer um procedimento, acho que no menisco depois. Exato. Então, tudo isso serve de exemplo, né? Ele vai vendo e... Tom, pra gente acompanhar seu trabalho, então, rede social. Tom Pierin, certo? Isso. Você agora disputa as eliminatórias, né? Tá indo pras eliminatórias. A gente volta agora pra pré-temporada na Áustria, depois tem um período de data FIFA também de treinamento e jogo amistoso. Em outubro a gente tem a data... o grupo, a parte final, né? Momento decisivo. Estágio final de decisão para a Copa do Mundo. Então a gente tem aí um grupo são Arábia Saudita, Catar, que ficaram aí para trás também junto conosco.
tem toda uma influência Arábia Saudita. FIFA, uma influência política, e a gente tem lutar contra tudo isso, né? A gente sofre um pouco com isso, porque nós não somos o país que a prioridade é o futebol, o investimento é para o futebol. Não somos. Apesar de aumentarem muito o investimento, as condições de trabalho, sem dúvida nenhuma, mas tem toda essa influência aí. Brasileiros jogando lá, quem que hoje em dia... Hoje nós temos na seleção 6 brasileiros atuando que estão já há mais de 5 anos no país, porque a regra é ficar 5 anos. São atletas que disputaram aqui, que muitas vezes chegaram até um sub-20 de um Palmeiras, como o Marcos Meloni, que chegaram a profissionalizar num Vitória da Bahia, no Vasco, como o Caio Canedo, que chegaram a disputar uma base todinha para o São Paulo, como o Fábio Lima, Lua Pereira, Lucas Pimenta, zagueiro que vieram do Botafogo. Então são atletas que poderiam ter continuado no Brasil, mas que escolheram um outro caminho de vida e que hoje são ídolos no Emirados Árabes, né? Tem brasileiro construindo história no futebol afora aí, que é uma loucura, atletas, né, e muitos membros de comissão técnica espalhadas. Eu tenho o prazer de encontrar lá em Dubai diversos profissionais, fisioterapeutas, médicos, massagistas, realizando grandes trabalhos. A gente tem aí o Brasil tem muito respeitado muito respeitado graças meio, a muitos profissionais que desbravaram lá atrás. Então eu sou sempre muito grato, já trabalhei com profissionais que desbravaram no Emirados, no Catar. Chegaram lá atrás, né? Loucura, hein? E se eles tivessem feito um trabalho ruim ou um comportamento ruim, não as teriam portas estariam fechadas. Porque lá é assim, né? Sem dúvida, o comportamento em primeiro lugar, né? Ele conta, né? E a clínica também, né, Tom? Aqui é em Santos, correto? Em Santos, o Instituto Perim trabalha com medicina esportiva, ortopedia de forma geral, né? E também o trabalho específico para atletas também. Perfeito. Então é isso. Pessoal, procurem nas redes sociais. Mais alguma info aqui? Será que a gente tá devendo mais? Não, né? Tamo dentro. Tudo certinho, né, Tom? Maravilhoso a conversa. Beleza. Quantas horas de viagem até Emirados Árabes? 15 horas. 15 horas, né? Mas vou direto, tranquilo. Vai tranquilo, vem no filminho. Filminho, adoro. Maravilhoso. Tom, prazer. Obrigado. Prazer e parabéns aí pela condução e pelo programa. Referência, sem dúvida, aí no futebol. Amém, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Passem a nossa palavra adiante, tá bom? Semana que vem estaremos aqui de volta com mais um Esporte Clube. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Tchau!